Boa noite, bom dia, não importa a hora. O que importa é que estamos juntos neste momento, prontos para olhar para frente. Já parou para pensar no que realmente significa o futuro você? Parece um título, não é? Mas é, na verdade, um convite poderoso. Um convite ao diálogo com o amanhã, começando hoje. E a primeira grande revelação é esta: o futuro é feito de você. Sim, você mesmo. Mas como assim, feito de você? É simples e profundo ao mesmo tempo. O futuro é construído através dos nossos encontros, das nossas relações. Depois de muitos anos, a gente percebe com clareza uma verdade fundamental. A vida de cada um de nós está amarrada à vida dos outros. A vida não é só o tempo que corre no relógio, mas o tempo que dedicamos a nos encontrar, a nos conectar. E é nesses encontros, especialmente ao escutar as dores e as lutas dos outros, o imigrante que busca um amanhã melhor, o prisioneiro que carrega um peso no coração, o jovem sem trabalho, que uma pergunta ecoa forte: por que eles e não eu? Talvez você, como eu, venha de uma família que também enfrentou seus desafios, que também poderia ter sido deixada para trás. Essa pergunta, por que eles e não eu, ela não serve para nos culpar, mas para nos despertar, para nos lembrar que ninguém é uma ilha. Só podemos construir um futuro de verdade se for juntos, sem deixar ninguém de fora. Muitas vezes a gente se esquece, mas tudo está interligado. Aquele julgamento pesado que carregamos no peito contra alguém, aquela ferida que não cicatrizou, aquele rancor que só traz mais dor, tudo isso é como um pequeno incêndio interno. Se não apagarmos essas chamas, elas podem se espalhar e destruir a paisagem ao nosso redor. E eu sei, muitos hoje olham para o futuro e sentem um frio na espinha, um medo de que um amanhã feliz não seja possível. Esses medos são reais, precisam ser levados a sério. Mas acredite, eles não são invencíveis. Podemos superá-los, mas tem uma condição: não podemos nos fechar em nós mesmos. A felicidade, aquela de verdade, a gente só experimenta quando vivemos em harmonia, como uma grande orquestra onde cada instrumento é essencial para a melodia do todo. Até a ciência nos mostra isso hoje. Tudo, na realidade, existe em conexão, em interação constante. E isso me leva a uma segunda reflexão importante. Já imaginou que maravilha seria se todo o avanço da ciência e da tecnologia que vemos por aí viesse acompanhado de mais igualdade, de mais inclusão social? Que incrível seria se, enquanto descobrimos planetas distantes, também descobrimos as necessidades de quem está bem aqui, orbitando ao nosso lado? Que a fraternidade, essa palavra linda e às vezes tão desafiadora, deixasse de ser só uma ajuda pontual e se tornasse a base das nossas escolhas, na política, na economia, na ciência e, claro, nos nossos relacionamentos diários. Porque é só educando para essa fraternidade real, para uma solidariedade que se mostra em gestos concretos, que a gente pode vencer essa cultura do descarte. Uma cultura que não joga fora só coisas, mas principalmente pessoas. Pessoas que são deixadas à margem por sistemas onde, sem a gente nem perceber, o ser humano deixou de ser o centro e os produtos tomaram o seu lugar. Solidariedade. Guarde bem essa palavra. Muitos querem riscá-la do dicionário, mas ela é vital. E solidariedade não é um botão que a gente aperta e funciona no automático. Não dá para programar, nem para mandar ser solidário. É uma resposta que brota do coração. Uma escolha livre. Sim, uma resposta livre. Se você entende que sua vida, mesmo com todas as suas bagunças e contradições, é um presente e que o amor é a fonte, o verdadeiro sentido de tudo, como pode não sentir o desejo de fazer o bem ao outro? Para ser ativo no bem, a gente precisa de 3 coisas: memória, para não esquecer das lutas e de quem veio antes, coragem, para enfrentar os desafios, e criatividade. Sim, criatividade. O amor exige uma resposta criativa, concreta, engenhosa. Não adianta só ter boas intenções ou repetir frases feitas para acalmar a consciência.
Precisamos nos ajudar a lembrar, juntos, que o outro não é um número na estatística. O outro tem um rosto. O você é sempre alguém concreto, um irmão, uma irmã para a gente cuidar. Jesus contou uma história para mostrar bem essa diferença entre quem se importa e quem simplesmente ignora. Vocês já devem ter ouvido falar da parábola do bom samaritano. Perguntaram a Jesus: quem é o meu próximo? De quem eu devo cuidar? E ele contou sobre um homem que foi assaltado, espancado e abandonado na estrada. Passaram por ele duas pessoas muito respeitadas na época, um sacerdote e um levita. Viram o homem caído, mas seguiram em frente, como se nada tivesse acontecido. Depois veio um samaritano, que era de um povo desprezado naquele tempo. E este samaritano, ao ver o homem ferido, não passou reto. Ele sentiu compaixão, uma compaixão que o moveu a agir. Ele limpou as feridas do homem com óleo e vinho, levou-o para uma hospedaria e ainda pagou do próprio bolso para que cuidassem dele. Essa história, a do bom samaritano, é a história da humanidade de hoje. Nas estradas da vida, vemos muitas feridas abertas porque, muitas vezes, o dinheiro e as coisas estão no centro e não as pessoas. E existe esse hábito, mesmo entre quem se considera do bem, de desviar o olhar, de não se importar, deixando tantos seres humanos para trás. Mas, e aqui vem a boa notícia, também existe quem está construindo um mundo novo, justamente por se importar com o outro, mesmo que isso custe algo de si. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, não se pode amar senão às próprias custas. Temos muito a fazer e temos que fazer juntos. Mas como lidar com todo esse mal que parece estar no ar, você pode me perguntar. Graças a Deus, nenhum sistema, nenhuma dificuldade pode apagar a nossa capacidade de nos abrirmos ao bem, à compaixão, de reagir ao mal que brota do coração. Agora, talvez você pense, que palavras bonitas, mas eu não sou o bom samaritano, nem a Madre Teresa. E eu te digo, cada um de nós é precioso, insubstituível aos olhos de Deus. Na noite escura dos conflitos que vivemos, cada um de nós pode ser uma vela acesa, lembrando que a luz sempre vence as trevas. Para nós que acreditamos, o futuro tem um nome, e esse nome é esperança. E ter esperança não é ser um otimista bobo que ignora os problemas e o sofrimento do mundo. Não, a esperança é a virtude de um coração que não se tranca no escuro, que não fica paralisado no passado, nem só vibrando no presente, mas que sabe, que consegue enxergar o amanhã. A esperança é a porta aberta para o futuro. Pense na esperança como uma sementinha, humilde, escondida, que com o tempo se transforma numa árvore imensa. Ou como fermento invisível que faz toda a massa do pão crescer, que dá sabor à vida inteira. E ela pode fazer muito, porque basta uma pequena luz alimentada pela esperança para que a escuridão nunca seja total. Basta um único ser humano para que haja esperança, e esse ser humano pode ser você. Aí surge outro você, e mais outro, e então nos transformamos em nós. E quando existe o nós, o que começa? A esperança? Não, a esperança começou com o você. Quando existe o nós, começa uma revolução. E essa é a terceira e última mensagem que quero compartilhar: a revolução da ternura. O que é a ternura? É o amor que se faz próximo, concreto. É um movimento que começa no coração e chega aos olhos para ver o outro de verdade. Chega aos ouvidos para escutar o grito de quem sofre, dos pequenos, dos pobres, de quem teme o futuro, e até o grito silencioso da nossa casa comum, a terra. Ternura significa usar as mãos e o coração para abraçar o outro, para cuidar. É a linguagem dos pequenos, de quem precisa do outro. Um bebê conhece o amor do pai e da mãe pelo abraço, pelo olhar, pela voz, pela ternura.
Já reparou como os pais se abaixam, falam pedem com seus bebês? E isso é ternura, é descer ao nível do outro. Deus mesmo fez isso, descendo em Jesus para estar no nosso nível. Este é o caminho do bom samaritano, o caminho de Jesus. A ternura não é fraqueza, é fortaleza. É o caminho da solidariedade, da humildade. E aqui um recado importante. Quanto mais poder você tem, quanto maior o impacto das suas ações nas pessoas, maior é o seu chamado para ser humilde. Porque senão o poder te estraga e você estraga os outros. Como se diz na Argentina, o poder sem humildade é como tomar gin em jejum. Te faz girar a cabeça, te envergonha, te faz perder o equilíbrio e fazer mal a si e aos outros. Mas com humildade e amor concreto, o poder, mesmo o mais alto, se torna serviço e espalha o bem. O futuro da humanidade não está só nas mãos dos políticos, dos grandes líderes ou das grandes empresas. Sim, a responsabilidade deles é enorme. Mas o futuro está, acima de tudo, nas mãos das pessoas que reconhecem o outro como um você e a si mesmas como parte de um nós. Nós precisamos uns dos outros. Por isso, quero te pedir, construa o seu futuro, o nosso futuro, com essa ternura revolucionária no coração. E, se puder, lembre-se também de quem vos fala, para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho para o bem de todos. Obrigado.